Olá, bom dia. Está começando o Saúde e Algo Mais e hoje a gente vai falar sobre o papel dos rins para o equilíbrio do nosso corpo. A gente sabe o quanto eles são essenciais, ajudam a filtrar o sangue, controlar a pressão arterial e manter a saúde em dia. No entanto, muitas doenças renais são silenciosas e só dão sinais quando já estão em estágio avançado. Por isso, a prevenção, como a gente sempre fala aqui, e o diagnóstico precoce são fundamentais para evitar complicações graves como a necessidade de diálise e até mesmo de transplante. Para falar sobre esse tema tão importante, nós convidamos a médica nefrologista, doutora Heloísa Fujinaka. Bom dia, Heloísa. Tudo bem? Tudo bem. Prazer enorme te receber aqui para falar de um tema tão importante. Sim. E as pessoas talvez não tenham tantas informações assim sobre a dimensão do que é fazer uma prevenção de doenças renais, não é verdade? Sim, é verdade. Principalmente porque, como você falou, os sintomas eles aparecem muito tardiamente, né? Então, assim, é algo que a gente não costuma conversar no dia a dia, mesmo entre a nossa comunidade É médica, né? verdade. Então, é muito importante que a gente possa passar isso para a população em geral, né? Assim, porque a gente sempre trabalha com a prevenção, é muito melhor trabalhar com prevenção Sem depois do que o dúvida, dano está instalado. sem dúvida. Agora, por que essa dificuldade em diagnosticar precocemente as doenças renais? Bom, primeiro, porque a gente só descobre a alteração de função renal fazendo exames. É verdade. Então, a gente precisa que o paciente vá, consulte no médico e que peça, e que o médico também pense que ele tenha que fazer esses exames de função renal. Então, nós dependemos do exame e também como o nosso organismo ele vai se adaptando conforme a função renal vai piorando, o nosso organismo se adapta para que não haja sintomas. Isso vai acontecendo, é um processo lento e gradual, e por isso o indivíduo vai se adaptando. Então, quando ele fica em desequilíbrio, que já é no estágio final, que aparecem os sintomas de fato. Agora, quais são as principais doenças renais? Quais são as mais comuns na Ah, população em geral? Aqui no Brasil, Sim, é pressão alta e diabetes. São as 2 primeiras causas, assim, disparadas. disparado, né, de Tem doenças renais, né? isso. Também temos algumas doenças que são específicas do rim, aquela inflamação renal, as glomerulopatias, né, assim, que já são quadros mais específicos. A gente também tem um número muito grande de pacientes com pedra nos rins, né, pedra nos rins se forem recorrente, Essa dói, né, Heloísa? dói. Nossa, essa não deixa para aparecer o Não sintoma mais para deixa. frente. É o único caso que ele aparece mais cedo, né, o Sim. sintoma. Mas então a pressão alta, diabetes, as glomerulopatias, pedra nos rins, uso abusivo de algumas medicações, anti-inflamatórios, e também hoje em dia a gente está vendo as hipervitaminoses também causando isso, né, levando a uma lesão renal, Tem levado muito? Quais sem são as levar. principais hipervitaminoses que causam essas alterações renais? Principalmente a vitamina D, É importante a né? gente falar, né? Porque Sim, existe hoje um excesso de prescrição, sim, às vezes desnecessariamente, né, sim. das vitaminas. Então, a reposição sem a necessidade pode levar, principalmente de vitamina D, que leva a uma hipercalcemia, né, que leva uma nefrocalcinose, levando a um dano renal que pode ser até permanente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Agora, outro dia, salvo engano, o cantor Júnior trouxe à tona o caso da filha, o filho com síndrome nefrótica, né? Isso, que acomete mais Que é uma crianças. glomerulopatia, né? Isso, que deixa inchado, ele começou a ficar inchado, ela começou a ficar É inchada, não uma sei se é menina, uma né, menina, eu acho. não me lembro muito bem, É. mas era inchaço por causa de perda de proteína na urina, né? E foi feito esse diagnóstico justamente por causa disso. Agora, olhando para a população em geral, os principais fatores de risco são hipertensão e diabetes, como você Isso. mesma colocou. Uhum. Esses pacientes devem ter um acompanhamento bastante rigoroso de forma a fazer essa prevenção. Com certeza, eu acho que É pelo isso que menos
uma vez por ano, né? É porque a doença renal ela se dá quando a pressão não está bem controlada, quando a glicemia fica persistentemente alta, Porque né? aquele indivíduo que trata corretamente, que mantém seus níveis controlados dentro do que é esperado, Esse tem o ficam menor bem, né? risco, isso. Dependendo, é porque como a pressão alta e diabetes também são silenciosas, a gente não consegue monitorar o tempo todo, às vezes pacientes que têm escape de pressão, mas normalmente, por via de regra, quem é bem controlado da pressão e do diabetes não faz lesão renal com tanta facilidade, né? Assim, então, E um outro aspecto importante, né, é que mesmo o paciente que é hipertenso, diabético, ele leva um tempo até a, a- o a- diagnóstico, o estabelecimento da doença sim, renal e até o diagnóstico, não é isso? sim. Esse é o grande problema, né? Isso, porque assim, nos diabéticos tipo 2 a gente fala que demora de 5 anos para ter a lesão renal. Mas só que quando a gente descobre o diabetes tipo 2 a gente não sabe quanto tempo que Quanto ele tempo já ele já tinha, tinha né? de doença, igual a pressão alta. Claro que tem a exceção dos pacientes que sabem quanto é a pressão e de repente começa a ver que está subindo, mas normalmente não tem como a gente estabelecer a partir de 2020 eu estava, né, hipertenso ou diabético. Então é por isso E também. quais são os cuidados nesse acompanhamento que podem indicar, olha, esse rim está sofrendo mais do que deveria e isso pode colocar a função renal em risco? Bom, os pacientes que ficam sem o controle, o fato de ficar hipertenso de difícil controle, já é um Já sinal é um que sinal, né? pode ser um sinal, né, de alteração de função renal, né, Perfeito. hipertensão de difícil controle. Mas a gente vai fazendo pelos exames, principalmente de sangue, é a creatinina, né, e o exame de urina, que a gente dosa se está tendo a perda de Perda de proteína. proteína, né? Isso, porque a perda de proteína é um sinal, às vezes, que acontece antes da alteração da função renal de fato. Então, se o paciente começa a perder proteína, Acende a luz já amarela acende para uma luz vermelha, né? amarela. Laranja, né? Exatamente. Então, esses são os pacientes que a gente tem que ficar mais de olho, né? Muito bem, a gente vai para um pequeno intervalo e volta para continuar esse bate-papo. Fiquem com a gente. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento. Há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Serdio, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Serdio é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Serdio, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Com 18 anos de experiência, a Coptec é líder em soluções tecnológicas, com locações de impressoras, computadores, notebook, totens e telas interativas. São mais de 17 mil equipamentos ativos e uma equipe técnica altamente especializada, garantindo suporte ágil e insumos sempre disponíveis. Coptec, presença que fortalece, soluções que impulsionam. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados.
Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames, unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Estamos de volta com Saúde Algo Mais, entrevistando hoje a médica nefrologista, a doutora Heloísa Fujinaki. A gente conversa sobre prevenção das doenças renais, especificamente dos riscos que a hipertensão e o diabetes oferecem para os nossos rins. Heloísa, quando a gente avalia o paciente, a gente faz toda a entrevista, os riscos para o desenvolvimento de doenças renais, mas obviamente faz parte dessa entrevista, dessa anamnese, avaliar os hábitos alimentares. A alimentação influencia Influencia. no desenvolvimento de doenças renais? Sim, influencia De muito. que forma? Bom, primeiro o excesso do sal e dos alimentos ultraprocessados que têm uma carga de sódio maiores, né? Perfeito. Então a gente também fica atento a isso. Uma segunda coisa que hoje em dia está muito na moda também, os suplementos de Proteína, proteína. Então, assim, Sobrecarregam mesmo, né? depende. Assim, a gente fala que para o paciente que não tem alteração renal, Ok, uma dieta tendendo a hiperproteica não vai prejudicar o rim. verdade. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque assim, suplementar para quem já consome no dia a dia uma quantidade boa de proteínas no café da manhã, no almoço e na janta, e junta mais whey, fica um excesso. E daí fica predisposição para cálculo renal. Vamos aproveitar e falar um pouco sobre isso, Claro. porque realmente é uma coisa que está super na moda, né? Sim. Essas dietas ricas em proteínas. Sim. Qual deve ser o consumo de proteína durante o dia? Por exemplo, para todos os Paciente pacientes normal. normais, sem Sem comorbidades, problema. 1,2 gramas de proteína por quilo, de 1 a 1,2. Né? Para os pacientes que têm alteração de função renal, esse valor já é mais baixo, é de 0,8 a 1 grama por quilo, mas de proteína. Então, a gente vai ter que fazer mais ou menos equivalência. Por exemplo, uma pessoa de 70 quilos, vamos dizer que vai tomar 70, vai perto dos 80 gramas de proteína. Que daria aí um filé, Isso. um bife, Um bife tem em torno 2 de 30 ovos gramas, e mais um frango à noite, é Isso, isso? porque fora isso, nosso organismo, a gente não consegue absorver tudo isso de proteína e grande parte vai ser excretada pela urina. Sim, É um vai se xixi caro, perder. né, que eu falo. Caríssimo, né? Exatamente. Tá bom. Então, Mas isso é importante a gente falar, né? Porque as pessoas têm realmente adotado. e hoje em dia tá muito fácil, muito. né? É muito mais fácil a gente tomar um whey achando que Do que vai, comer, né? Um do que pedaço comer, de carne, fazer ela fazer parar. um ovo, né? Exatamente. Isso não é tão legal, né? Eu acho que a gente precisa de equilíbrio na vida. Quando a gente
troca, começa a falar que vou comer a proteína ao invés de comer Eu já ouvi meu gente falar assim, lanche. puta, eu tava com preguiça de preparar o meu jantar, eu tomei um whey e pronto. Então, mas daí o excesso de proteína Mas, favorece cálculo renal. E lembrando que até para quem quer um ganho muscular, é preciso comer carboidrato também. Né? Exatamente. E treinar, E né? treinar, obviamente. Exatamente. Vamos considerar que as pessoas estejam treinando. Vamos lá. Quais exames são necessários aí para esse acompanhamento dos pacientes sob risco de desenvolver doença renal? Bom, principalmente, sem dúvida, A função renal, ureia, creatinina, sódio, potássio. O exame de urina também é muito importante. Ultrassom uma vez por ano. Uma vez por Uma ano. vez por ano. Muito bem. Isso. Agora, outro ponto importante que também tem sido comentado com muita frequência é a ingestão de água. Sim. A gente sabe que para o paciente normal, ingerir uma quantidade elevada, uma quantidade de 2, 3 litros de água, ok. Quais são as recomendações e quais os cuidados para aqueles pacientes que já têm alguma alteração da função renal? Isso, a gente sempre fala que a água ela é muito necessária, mas não adianta nem de mais nem de menos, né? Assim, então, o que eu falo para os pacientes em geral? Em torno de 35 ml por quilo, né? Que um adulto vai ser em torno dos 2 litros, Não adianta ficar bebendo um monte de água para o rim ficar bom, né? Também já ouvi falar, paciente se intoxica de água e também não funciona. O paciente renal, aqueles que já têm uma alteração, e os pacientes que são cardiopatas, que já têm insuficiência cardíaca e têm também lesão renal, a gente tem que cuidar da quantidade. Verdade. Porque não pode ser água demais, porque senão sobrecarrega, fica cansado, né? Assim fica. E também não pode ser de menos para desidratar. Então, o que eu começo a falar para os pacientes é em torno do quanto ele urina, mais ou menos. Então, isso exige que a gente fale, olha, meça numa garrafa, veja quanto que você faz xixi num dia para a gente ter uma média, se é 1 litro, se é 1,5 litros, e a gente acrescenta mais 700 ml, né? Assim. Ótimo. Então, se a pessoa faz xixi, 1 litro de xixi, 1,700. Para os pacientes que já têm doença renal, os pacientes que têm um volume de urina mais baixo, né? Então, é mais ou menos isso. Mas o brasileiro é campeão em automedicação. Uso de anti-inflamatórios, enfim, antibióticos. Sim. Isso pode colocar em risco a saúde dos nossos rins? Eu gostaria que você falasse sobre isso após o intervalo, tá bom? Já voltamos. No Hospital de Olhos, cuidar da sua visão vai além da tecnologia e inovação. Aqui você encontra atendimento humanizado e acolhedor, com os melhores tratamentos para você enxergar um futuro melhor. Agende sua consulta. Com foco em atendimentos personalizados e na segurança do paciente, a SAD oferece a melhor assistência em saúde no conforto da sua casa. O serviço de atenção domiciliar é realizado por uma equipe multidisciplinar com profissionais capacitados, proporcionando uma assistência mais completa e humanizada. Com um ágil tempo de resposta, a SAD está sempre pronta para atender as necessidades do nosso cliente, em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Fale conosco e deixe a SAD cuidar da sua família. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. Estrutura preparada para acolher.
Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Com 18 anos de experiência, a Coptec é líder em soluções tecnológicas, com locações de impressoras, computadores, notebook, totens e telas interativas. São mais de 17 mil equipamentos ativos e uma equipe técnica altamente especializada, garantindo suporte ágil e insumos sempre disponíveis. Coptec, presença que fortalece, soluções que impulsionam. Com profissionais altamente especializados em um atendimento humanizado, a MS Visão oferece consultas, teleconsultas, exames e cirurgias em sua ampla rede de unidades físicas e móveis no Mato Grosso do Sul. Tratamento de catarata, glaucoma, retina, ceratocone, lentes de contato e outros. Com inovação, precisão e o mais importante, todo o cuidado com você. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. O Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje conversando com a doutora Heloísa Fujinaka, médica nefrologista. A gente fala sobre as doenças renais, como preveni-las, como tratá-las. Muito bem. A automedicação pode colocar o paciente em risco para o desenvolvimento de doenças renais? Pode. Quais são os principais medicamentos? Em primeiro lugar, disparado, o uso de anti-inflamatório. Né? Porque anti-inflamatório aqui no Brasil a gente tem fácil acesso, o paciente vai à farmácia, pega um, pega outro, tem vários tipos, vários nomes, às vezes eles acham que estão tomando outras coisas diferentes, mas são todos da classe do anti-inflamatório. Então, como aqui a gente consegue a medicação muito fácil, infelizmente no consultório a gente pega muitos casos de abuso de anti-inflamatório que levaram a uma disfunção renal, já até fazendo hemodiálise. Casos graves, né, Sim. Luísa? Então, gente, Sim. olha, essa história de passar na farmácia como se fosse um mercadinho, sair comprando anti-inflamatório, são os diclofenacos da vida e tantos outros, pode colocar, sim, a sua saúde renal, fora os problemas que podem vir como úlceras, gastrites, enfim. Então, é um risco que não podemos correr, podemos evitar. Não é isso, Luísa? Com certeza. E, assim, o uso, a automedicação também, a gente nunca sabe o efeito colateral e precisa ser, assim, os pacientes têm que entender que a automedicação não funciona, igual as vitaminas, sem necessidade, também podem fazer mal para o paciente. Heloísa, tratamento das doenças renais. A gente sabe que a gente pode retardar a doença renal mais grave, a insuficiência renal mais importante, mas também existem os tratamentos quando ela já está instalada. Você pode falar um pouco sobre isso? Sim.
Bom, hoje em dia, eu falo que na nefrologia a gente está vivendo uma época que tem muitas medicações novas surgindo no É mercado, verdade. que conseguem manter a função renal por mais tempo, evitando que o paciente termine numa hemodiálise ou num transplante, né? Assim. E quando isso não tem mais como acontecer, quando o paciente já está evoluindo para perda de função definitiva, que ele precisa de uma terapia de suporte renal artificial. Daí a gente tem as opções da hemodiálise, que é o que o paciente vai normalmente às clínicas, precisa de um acesso, o sangue passa na máquina para limpar, né, que é a hemodiálise. Existe a diálise peritoneal, que o paciente faz em casa, que colocam, implantam um catéter na barriga e as trocas ficam feitas em casa pelo próprio paciente ou pela família do paciente, que tem a vantagem de não ter que se deslocar, principalmente para os pacientes do interior que têm que vir procurar uma outra cidade que tenha um centro de diálise, né? E finalizando o transplante renal. O transplante renal pode ser tanto doador vivo quanto doador falecido, tem os seus critérios, não é todo paciente que pode transplantar, mas para isso precisa passar e ser avaliado, que também é fantástico para o paciente a vida do transplantado. Tem bons resultados, Sim, excelentes resultados, né, sim, Heloísa? sim. Agora, quais são os riscos desses tratamentos dialíticos? Bom, Porque é importante até para a gente ressaltar o porquê que a gente fala tanto em prevenção. Porque o sim, tratamento existe, mas ele sim, oferece riscos. sim, com certeza. Eu acho assim que o tratamento dialítico prende o paciente, ele perde a liberdade, porque se for para a hemodiálise 3 vezes na semana, esse paciente, durante 4 horas do seu dia, Ficará numa ele vai clínica, ficar numa ligado a uma máquina. máquina, sem poder se deslocar, ele tem aquele compromisso. Então, e fora que o procedimento dialítico hoje já evoluiu muito, a qualidade da Sim, diálise, a eficácia é muito mais bastante seguro, seguro né? do que era antigamente, mas claro que ninguém quer chegar nesse ponto, porque pode cair pressão, pode fazer Claro, arritmia, então a gente não quer. O próprio paciente que transplanta, ele é transplantado, ele consegue viver fora da diálise, mas é um paciente que vai ter sempre a imunidade mais baixa, é fato. porque Porque a ele tem que gente usar os tem que tomar imunossupressores. imunossupressores e fica sujeito a infecções com mais frequência, né? Então, assim, a gente sempre tenta evitar deste momento chegar, realmente, né, do terapia de suporte artificial, porque tem as suas limitações e isso implica diretamente a vida do paciente Agora, e ao entorno. Agora, Heloísa, um outro aspecto que é interessante a gente falar é o fato de que o transplante, embora bastante efetivo, a gente tem dificuldade na doação de órgãos para disponibilizá-lo para todo mundo que precisa, né? Sim, a Pode gente falar um pouco sobre isso? sim, com certeza. Bom, até esse mês, setembro, é o Setembro Verde, que a gente conscientiza as pessoas, porque aqui no Brasil é a família do paciente que vai decidir por ele. Então, a gente sempre recomenda que o paciente informe os familiares, de fato, olha, eu desejo ser doador renal, ou doador de órgãos, né? Não só Perfeito, rim. claro. Eu desejo ser doador de órgãos, porque daí, se chegar o momento de ter essa conversa com a família, é a equipe que vai conversar com a família, o paciente não vai poder mais decidir. Então, é a família que decide. Então, a gente tem a dificuldade da captação, a gente tem a estrutura, né, por si só, que só é feito na Santa Casa, né? Então, a gente tem Santa Casa e Unimed, Sim, desculpa. Mas a gente tem a limitação mesmo, que daí o número de transplantes é um número menor. com certeza. Agora, Heloísa, acho que é importante de tudo isso que nós conversamos é que a gente colocou muito claramente os riscos, né, os problemas potenciais de uma doença renal, Uhum. mas, sobretudo, de que mesmo os pacientes hipertensos, diabéticos, podem evitar o aparecimento de uma insuficiência renal, não é verdade? Com certeza. Isso é fundamental. É Pode ser assim, nossa mensagem pode, final? assim, a prevenção é sempre, sempre o melhor caminho, se tratando da saúde dos rins, né, assim, e a gente consegue, além de controle da pressão e do diabetes, não fumando, fazendo atividade física, cuidando da alimentação balanceada. A base não muda, né, da saúde Claro. é isso, porque isso, não fumar já previne em 30% a progressão da doença renal. Então,
Isso é fantástico, É. né? Que continuemos assim. Sim. Muito obrigado, Heloísa, pela sua presença aqui. Prazer Foi foi todo muito, muito bom mesmo. Obrigada. E obrigado a vocês que nos acompanham todos os dias aqui na TV MS Record, nesse trabalho que a gente tem de levar informação de qualidade que ajuda a melhorar o seu dia a dia. Um abraço a todos.